Havendo quórum regimental, declaro aberta a 7ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Quero aqui cumprimentar os nobres deputados que se fazem presentes, os deputados que estão online em virtude do problema do Morro dos Cavalos. Quero aqui agradecer o deputado Antídio Lely por estar substituindo o deputado Thiago Zilli, cumprimentar todos os assessores, as pessoas que estão aqui presentes, pessoal do governo, pessoal que nos acompanha pela TVAL. Vamos iniciar com a discussão e votação da ata da 8ª reunião ordinária da CCJ e a segunda ata da reunião conjunta da CCJ, da Finanças e da Comissão de Trabalho. Ambas previamente já distribuídas a todos os deputados. Eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovada a 8ª e a segunda, 8ª ata da reunião ordinária e a segunda da reunião extraordinária. Passamos para a ordem do dia. Há dois projetos. Quais são esses aqui? Não, esse aí é aquele que foi lido o relatório na sessão na legislatura anterior. Vou colocar em votação. Já tem voto. É um projeto. Tá. Ordem do dia. Discussão e votação dos votos já proferidos em matéria desarquivadas. O projeto de resolução 009/2021, de autoria da mesa, que institui o prêmio Meninas Olímpicas no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Esse projeto é da relatoria da deputada Paulinha, teve voto pela admissibilidade. Estava em vistas com a deputada Ana Campagnoli, então está retornando nesta manhã. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Passo a palavra para o deputado Napoleão Bernardes para relatar seus projetos. Bom dia, presidente Camilo, deputado Márcios, deputado Antídio, a todos aqueles que nos acompanham de modo online, como o deputado Volney Weber, e também aqueles que nos acompanham em plenário. Quero fazer uma saudação muito carinhosa e muito especial ao ex-vereador da cidade de Blumenau e futuro vereador Jens Mantal, Jens Jürgen Mantal. Foi vereador por 7 mandatos, presidiu a Comissão de Constituição e Justiça na Câmara Municipal de Blumenau, presidiu a Câmara Municipal de Blumenau, foi prefeito em exercício e alguém que eu tenho muita admiração e muito carinho. Vem acompanhado do seu filho Nando, que é suplente de vereador, assumiu recentemente o mandato na Câmara Municipal. E se eu estou na vida pública, eu devo a esse grande homem público, o vereador Jens. Foi ele que me conferiu a minha primeira oportunidade de trabalho, à época deputado Márcio, na TV Legislativa. Eu nunca tinha trabalhado em televisão, né? A primeira reportagem que eu fiz de televisão foi fruto da oportunidade desse grande homem público. Depois eu me tornei suplente de vereador e assumi o mandato por 30 dias na vaga aberta pelo vereador Jens. Então é alguém muito generoso, que compartilha, e foi fruto daquela possibilidade de assumir o mandato que me tornei vereador e depois 2 vezes prefeito e agora estar aqui na Assembleia Legislativa. Então eu tenho muito carinho por esse grande homem público. Obrigado pela nossa presença aqui, vereador Jens Mantal, Nando da mesma forma. Passo aqui ao meu primeiro projeto, parecer ao projeto de lei 108/2024, autoria do deputado Maurício Peicher. Trata-se de um projeto de lei de autoria parlamentar que institui a obrigatoriedade de fornecimento gratuito de pulseiras de identificação a crianças de até 12 anos nas praias, praças, parques e eventos públicos realizados no Estado. Na justificação, o autor, o deputado Maurício Peixe, elucida que a proposta é uma medida preventiva em prol da proteção das crianças e da tranquilidade dos pais e responsáveis legais, tendo em vista que facilitará imensamente a rápida localização destes e o reencontro das famílias em situação de afastamento involuntário. Esse é o relatório. Passo ao voto, fazendo o preâmbulo de que aqui discutimos a questão da legalidade. As questões de impacto financeiro eu entendo que devam ser analisadas na Comissão de Finanças. Então, do ponto de vista da técnica jurídica e da legalidade, passo ao meu voto. Da análise do projeto de lei sobre os preceitos do artigo 72, combinado com o artigo 144.1 do Regimento, no que concerne à constitucionalidade, constato atendidos os pressupostos formais e materiais, uma vez que não se vislumbra a reserva da iniciativa, tampouco qualquer outro óbice que remeta à colisão com as normas constitucionais. Com efeito, salvo melhor juízo, o objeto da proposta se demonstra compatível com as políticas públicas que são conferidas como dever do ente público, especialmente no que diz respeito às diretrizes da segurança pública e dos direitos das crianças. Além disso, é válido citar que essa iniciativa já ocorre em algumas praias catarinenses e vem sendo desenvolvida de maneira similar em outros estados, como no Rio Grande do Sul.
A distribuição das referidas pulseiras de identificação contendo o nome da criança e dos pais, número do contato telefônico e endereço da residência ou hospedagem temporária pode ser a solução dos inúmeros e corriqueiros casos que infelizmente acontecem daquelas crianças que se perdem dos pais ou os responsáveis legais e necessitam de ajuda para reencontrá-los, principalmente nas praias no período de alta temporada. Ademais, a proposta também estabelece campanha de conscientização sobre a importância da utilização dos referidos artefatos para a segurança dos menores de idade. Por fim, entendo que a proposta se encontra compatível às demais legislações, inclusive no que tratam respeito às disposições que compreendam a técnica legislativa. Portanto, como eu disse, do ponto de vista da constitucionalidade e legalidade, o meu voto é pela aprovação do projeto de lei, deixando a questão de mérito, do impacto financeiro e das demais questões de mérito às demais comissões legislativas pertinentes. Meu voto, portanto, presidente, é pela aprovação da matéria. Projeto de Lei 108/2024, de autoria do deputado Maurício Peixe, que dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento gratuito de pulseiras de identificação a crianças de até 12 anos nas praias, praças, parques públicos e eventos públicos realizados no estado de Santa Catarina. Projeto sob a autoria do deputado Napoleão Bernardes é pela aprovação da matéria, que eu coloco em discussão. Com a palavra, deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, deputado Camilo, deputado Napoleão, deputado Lunelli. Pessoal que se faz presente aqui, eu quero, com a data vênia, aos nobres colegas, solicitar vistas em gabinete do projeto ora em tela. Obrigado. Vistas concedidas ao deputado Márcio Machado. Senhor presidente, tem na minha pauta o projeto de lei 247/2023. É um projeto de lei de autoria parlamentar, de autoria do deputado Sargento Lima, que dispõe sobre a proibição de discussão sobre orientação sexual e identidade de gênero nas escolas públicas estaduais de Santa Catarina. E eu quero renovar o meu requerimento de diligência e faço isso em público. Nós estamos, inclusive, hoje com a presença de pessoas do SINT. Nós diligenciamos, por exemplo, a Casa Civil, e é um projeto de um deputado do governo, do partido do governador, e nós encaminhamos esse projeto à Secretaria de Estado para diligência em outubro de 2023, e ainda não houve retorno. Então eu renovo de público o requerimento de diligências, porque afinal é um projeto de lei de autoria, inclusive, de um secretário de Estado hoje, e o próprio Estado não se manifesta sobre. Então, eu não me manifestarei sobre, sem a posição prévia dos entes governamentais. Então, reitero aquilo que a gente já requereu em outubro de 2023. Projeto de Lei 247/2023, de autoria do deputado Sargento Lima, que dispõe sobre a proibição de discussão sobre orientação sexual e identidade de gênero nas escolas públicas estaduais de Santa Catarina. Projeto. Houve um pedido de diligência em outubro de 2023, até agora não respondido. O deputado Napoleão Bernardes vem reiterar o pedido de diligência que eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovada a reiteração ao pedido de diligência ao referido projeto. Parecer ao projeto de lei 91/2024. Trata-se de uma proposição de autoria do governo do Estado, do governador do Estado, e que pretende denominar soldado PM José Ricardo Herzing o 32º Batalhão de Polícia Militar com sede no município de Indaial. A exposição de motivos demonstra que o policial militar era uma pessoa de elevado destaque na comunidade indaialense, instrutor do PROERD local e que infelizmente faleceu em razão de um trágico acidente de carro no estado do Paraná. Tal fato causou ampla comoção social e o seu nome foi inclusive utilizado para a nomeação de rua na cidade e também do prêmio da Associação Comercial e Industrial de Indaial. Eu provenho daquela região e posso aqui reiterar e reafirmar tudo aquilo que a exposição de motivos do governador do estado consigna, um profissional de excelência. Esse precoce falecimento, de fato, causou uma grande comoção no município de Indaial, até porque cada um de nós conhece das nossas cidades o quanto o PROERD é um instrumento importante de promoção da cidadania e os instrutores do PROERD acabam criando um vínculo com aquilo que há de mais precioso para todos nós, que são os nossos filhos. São as pessoas que nós mais amamos e nós percebemos a cada formatura de PROERD o quanto há esse vínculo genuíno e assim se deu em relação ao soldado PM José Ricardo Herzing. Portanto, o nosso voto aqui é pela aprovação do referido projeto de lei. Projeto de Lei 091/2024, de autoria do Governo do Estado, que denomina soldado PM José Ricardo Herzing o 32º Batalhão da Polícia Militar com sede no município de Indaial. Projeto esse sobre a relatoria do deputado Napoleão Bernardes vem pela aprovação da matéria, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado o referido projeto aqui a CCJ. Para fechar, presidente, eu solicitaria um projeto extra-pauta, um projeto de denominação de escola, se fosse possível.
Os pares estão de acordo, estão havendo acordo entre os pares. Fique à vontade, deputado. Perfeito. Relatório e voto ao projeto de lei 87/2024, até em homenagem ao nosso vereador Yandes Mantal, que está por aqui, que trata-se de uma proposição de autoria parlamentar do eminente querido deputado Dr. Vicente Caropreso e que tem o objetivo de denominar como Ralph Borchardt o ginásio de esportes da Escola Estadual Básica Erwin Radke, que fica localizada no distrito da Vila Itoupava, no município de Blumenau, justamente o distrito de onde provém o nosso vereador Yandes Mantal. Na justificativa, o autor, o querido deputado Vicente Caropreso, destaca a biografia do homenageado, Ralph Borchardt, com um legado no município de Blumenau, uma vida dedicada às atividades comunitárias, uma participação ativa com voluntariado legal e na captação de recursos que subsidiaram ações e estruturas fundamentais para o desenvolvimento local. Esse é o relatório, as questões que nos cabem aqui do ponto de vista legal, a análise das formalidades, os critérios objetivos estão ok, e eu reafirmo, né, as palavras do autor, o deputado Vicente Caropreso. Ralph Borchardt realmente é uma pessoa muito carismática no município de Blumenau, muito querido por todos nós, de saudosa memória, inclusive é pai da diretora por muitos anos dessa escola estadual básica, que é uma professora muito querida no nosso meio comunitário, portanto é uma homenagem mais que justa, muito merecida, é alguém que dignifica de fato a liderança comunitária e por isso o nosso voto aqui, senhor presidente, caros deputados, é pela aprovação dessa matéria. Projeto de lei 87/2024, de autoria do deputado Vicente Caropreso, que denomina Ralph Borchardt o ginásio de esportes da escola Isso mesmo, básica. É difícil aqui. Localizado no distrito Vila Itoupava, no município de Blumenau. O projeto vem pela aprovação da matéria, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Os deputados que aprovam permanecem contra. Está aprovado o parecer ao PL 87/2024. Eu agradeço ao deputado Napoleão e passo a palavra agora para o deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Estou devolvendo alguns projetos aqui, devolução de vistas. Esse projeto aqui, 01 de 2023, de autoria da deputada Paulinha, estou solicitando diligências a esse projeto. Estou com outro projeto aqui também, deputado Napoleão, devolução de vistas. Estava aqui como pedido de diligência, mas eu vou liberar para votação aqui, eu não vou mandar para diligências não. O 232.2023, das cervejarias. E do PP Colasso também solicito diligências, 322 de 2023. Diligências? Tá. Tá. Diligências e coloca em votação. Esse aqui eu não vou pedir diligências aqui. O último aí. Não, esse aqui não é diligência, é cervejaria. Governo que se... Projeto 001/2023, de autoria da deputada Paulinha, que revoga o artigo 9º do parágrafo 2º da Lei 7.543 de 1988, que institui o imposto sobre propriedade de veículos automotores e dá outras providências. Era um projeto de devolução de vista do deputado Márcio Machado, qual veio com voto pela admissibilidade e o deputado apresentou pedido de diligências. Também uma devolução de vistas, eu vou pedir licença aos deputados fazer em bloco para facilitar. Projeto 232/2023, deputado Napoleão Bernardes, que altera a Lei 10.297, que retira as microcervejarias catarinenses do regime de distribuição tributária, no caso específico. Devolução de vista também do deputado. Tá, esse vai à votação, então. E devolução de vistas ao PL 322/2023, de autoria do deputado PP Colasso, que dispõe sobre o protocolo individualizado de avaliação, PIA, para os alunos de transtornos globais de desenvolvimento, incluindo o transtorno de espectro autistas, nas instituições de ensino do Estado de Santa Catarina. Também veio com pedido de devolução, voto precedente da deputada Ana Campanhola pela admissibilidade da matéria. E o deputado Márcio Machado apresenta pedido de diligência. Então, nós vamos colocar em votação o PL 001/2023 e o PL 322/2023 com pedido de diligências. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontram. Está aprovado.
Referente ao projeto de lei 232/2023, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que altera a lei 10.297/96, que é o ICMS, para retirar as microcervejarias catarinenses do regime de substituição tributária no caso específico. O voto precedente de minha autoria é pela admissibilidade da matéria, admissibilidade com emenda modificativa com o objetivo de promover isonomia entre os contribuídos, cai e recai a aplicação de norma pretendida, ou seja, todas as microcervejarias qualificadas nos termos da lei 14.961 de 2009, independente de optarem pelo regime simples nacional ou não. Então, o PL de autoria do deputado Napoleão Bernardes sobre a minha relatoria pela admissibilidade da matéria com emenda modificativa. Pela devolução do Márcio, eu coloco agora em discussão. Com a palavra, deputado Napoleão Bernardes. Caro presidente, deputado Camilo, deputado PP, deputado Márcio, deputado Antídio, a todos aqueles que nos acompanham, inclusive a todos aqueles que nos acompanham de modo online. Nesse momento há uma grande audiência aqui entre nós, justamente desse movimento dos cervejeiros artesanais, das microcervejarias, pessoas de todo o estado e entidades que representam as cervejarias artesanais de todo o estado estão acompanhando nesse momento a nossa reunião aqui ao vivo de modo online. Por que nós propusemos esse projeto de lei? Esse projeto de lei ele não trata em nenhum momento de renúncia fiscal por parte do Estado, porque ele simplesmente altera a forma de cobrança do imposto que visa a retirar essas cervejarias artesanais do modelo da substituição tributária. Então, não há, em tese, nada que altere a alíquota e nem base de cálculo. Não se trata aqui de alíquota, não se trata de base de cálculo. Apenas o momento do recolhimento do imposto. Então, o nosso propósito, o porquê dessa matéria, é justamente estimular e incentivar essa produção das cervejas catarinenses. Esse é um movimento que cresce cada vez mais no estado de Santa Catarina. Santa Catarina já é uma referência não só no Brasil, mas até internacional nesse segmento. É um segmento que cada vez mais cresce no nosso estado e esse projeto de lei visa justamente a incentivar aquelas cervejarias artesanais, os pequenos produtores que cada vez mais se destacam, como eu disse, não só no cenário nacional, mas no cenário inclusive internacional. E esse projeto de lei acaba estimulando a competição mercadológica, para tornar a competição mais justa, mais leal e mais igual em relação àqueles que produzem fora de Santa Catarina e vendem para cá. E exatamente também para que nós tenhamos uma competição mais justa e mais leal, justamente entre aqueles que produzem as cervejas artesanais, aqueles que iniciam seus negócios, em relação às grandes cervejarias que têm um volume diferente e por essa escala, obviamente, também tem uma vantagem competitiva. Então, a busca por uma competição mais justa, por uma competição mais leal e por uma competição mais igual. Então, em última análise, nós estamos tratando aqui, ao contrário, na verdade, de gerar mais emprego, mais renda e até mais receita tributária. Porque, como eu disse, não está se mexendo nem em alíquota e nem em base de cálculo. É simplesmente um momento do recolhimento do imposto, retirando a substituição tributária da cerveja artesanal catarinense. Porque nos moldes atuais, o produtor paga o imposto antes. Então, enquanto ele está com o produto no seu estoque, ele está com o imposto pago antecipadamente lá empatado. E são pequenos produtores. O objetivo aqui é que eles paguem exatamente aquele mesmo imposto na venda do produto, como em tantos outros segmentos da economia. Para o pequeno produtor, essa diferença no fluxo de caixa faz toda a diferença para poder investir um pouquinho mais na pesquisa, para poder investir um pouquinho mais numa produção, num rótulo diferente, numa festa, numa promoção, num festival. Então, o Estado vai recolher exatamente a mesma coisa. Talvez até mais, porque com isso vai estimular mais negócios. Mas se for olhar assim, no seco, o recolhimento é exatamente o mesmo. O que se dá é num momento diferente, no momento da venda do produto. E não obrigar a esses produtores que são pequenos morrerem com o valor do imposto antes da venda. E isso fica com esse valor empatado ali junto ao estoque e é o dinheirinho, às vezes, que faz toda a diferença para ter uma promoção, para participar de um festival, para participar de um concurso e, com isso, estimular mais vendas, novos negócios, mais emprego e mais renda. Então, a ideia é desengessar, é desburocratizar e trabalhar justamente só com o momento do pagamento do imposto. Isso é possível? É sim possível, porque outros estados fazem isso, como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
Portanto, né, produtores desses estados vendem para Santa Catarina inclusive com uma vantagem em relação aos nossos produtores. Sem falar a competição entre a cerveja artesanal e os grandes players nacionais e internacionais, que, dada a escala que eles têm, é uma competição totalmente desigual. Então, a nossa medida é uma medida justa. O impacto para o governo, no curto prazo, é zero, porque só muda o momento do recolhimento. Agora, em longo prazo, é óbvio que o governo vai até arrecadar mais com isso, em virtude da dinamicidade desses negócios. Para finalizar, alguns dados, né, a cerveja tem uma identidade cultural importante, é a 4ª bebida mais consumida no mundo, é a 3ª bebida mais consumida. O Brasil é o 3º maior consumidor de cerveja do mundo, mas olha o dado a respeito de Santa Catarina. Como o Rio Grande do Sul se orgulha dos seus vinhos, e Santa Catarina já está, né, mano a mano com muita qualidade nessa competição, agora, a cerveja é uma coisa muito nossa. Olha que coisa curiosa. Santa Catarina tem a 4ª maior concentração de cervejarias registradas, mas tem a maior densidade brasileira produtiva. A gente tem um produtor de cerveja artesanal, a cada 34 mil habitantes. A cada 34 mil habitantes tem uma produçãozinha de cerveja artesanal. A média nacional é de 1 para 123 mil. Então demonstra que é uma coisa muito cultural nossa aqui. Santa Catarina, com a população que a gente tem, com o tamanho que a gente tem, já é o 4º estado com o maior número absoluto de cervejarias. Olha que dado curioso. Então são 215 cervejarias oficialmente registradas no Ministério da Agricultura. 96 municípios catarinenses têm pelo menos um rótulo, tem uma cervejaria aí cadastradas. E são 1.600 empregos diretos. Enfim, né, são algumas contribuições aqui para a reflexão dos colegas em relação a essa análise. Continua em discussão. Não havendo quem queira... Bom dia, senhor presidente. Deputado Volney está com a palavra, de forma online. Muito bem, bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos os colegas deputados. Da mesma forma também quero parabenizar aqui e cumprimentar já o deputado Napoleão. Vale lembrar que é muito válida essa proposta do deputado Napoleão, uma vez e como ele bem falou, não causa prejuízo nenhum ao Estado, porém muda o momento da arrecadação, mas oportuniza um fluxo de caixa, principalmente aos pequenos. Eles têm que se reinventar muitas vezes na competição, enfim, né? O início de negócios, quando você é muito pequeno, tudo é muito difícil. E isso, já quero deixar bem claro, do meu voto favorável. Mas eu queria fazer um breve comentário para nós até refletirmos. Eu tenho já discutido em algum momento, e penso que isso nós temos que juntar forças. Fica aqui a pergunta e já, né, uma provocação, o porquê não dos nossos impostos, o ICMS, o empresário que tem uma dificuldade muito grande de estabelecer seus negócios, enfim, quando ele vende a sua mercadoria, muitas vezes tem que vender no crediário, no prazo. É muito difícil você conseguir vendas na sua totalidade no à vista ou no antecipado. Geralmente é 30 dias, tem que abrir para 40 dias, 45 dias, e assim por diante. Veja só, quando você faz isso, você está colocando já a mão de obra na frente, a matéria-prima na frente, a energia na frente, e não bastasse todos os insumos, todas as suas despesas, não bastasse, você também tem que pagar o seu imposto. Se você faturar no dia 30 do mês, no dia 10 já recolhe tudo. Muitas vezes a mercadoria ainda não chegou nem no cliente, no destino. Aí, depois disso, tem todo um prazo. Quando que, de uma possível inadimplência, que todos corremos o risco, o imposto já está pago. Então, nós deveríamos refletir nesse sentido, e fica aqui uma provocação, também junto ao governo, de nós termos uma proposta do recolhimento do ICMS na liquidez, que seria muito justo, fazendo com que o empresariado, aquele que gera emprego, renda, economia, possa fazer investimentos na produção ao invés de pagar o imposto antecipado. Então, fica aqui essa provocação para nós avaliarmos, né, e juntos, de repente, junto ao governo, dialogarmos e construir um projeto que venha a oportunizar o pagamento do imposto através das empresas na liquidez e não retirar o fluxo de caixa das empresas, que muitas vezes isso representa em muito e causa uma dificuldade, inclusive, no desenvolvimento da atividade e na própria subsistência. Então, deixa aí essa avaliação
mas o meu voto nesse projeto das micros e pequenas cervejarias artesanais é pela admissibilidade, pelo meu voto favorável. Obrigado. Parabéns, deputado Volney Weber, pelas palavras. O senhor sempre muito sábio. Continue em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado junto na CCJ o parecer ao PL 232/2023 para retirar a microcervejaria catarinense do regime de substituição tributária. Agradeço o deputado Márcio Machado e passo a palavra agora para o deputado PP Colasso para relatar seus projetos. Senhor presidente, senhores deputados, o primeiro projeto da manhã de hoje é o projeto de lei 0092/2024, de autoria do governador do estado, que denomina Cabo PM Everton Rodrigues de Bastos, o 31º Batalhão de Polícia Militar com sede no município de Itapema. A matéria em questão ela não apresentou vício de constitucionalidade, nem de forma ou matéria, estando, portanto, compatível com as normas e princípios, com respeito aos demais aspectos regimentalmente tocantes. Não detectei nenhum obstáculo à tramitação da matéria. Ademais, trata-se de uma justa homenagem ao cabo Everton Rodrigues de Bastos, que faleceu tragicamente em 2010, enquanto atendia a uma ocorrência em Tijucas. A homenagem póstuma, ao denominar o quartel com seu nome, não apenas honra sua memória, mas também serve como um símbolo de valor e inspiração para os atuais e futuros membros da Polícia Militar. Ante o exposto, voto no âmbito dessa comissão pela admissibilidade do projeto de lei 0092/2024. Projeto de lei 092/2024, de autoria do Governo do Estado, que denomina Cabo PM Everton Rodrigues de Bastos, o 31º Batalhão da Polícia Militar com sede no município de Itapema. Projeto sob a relatoria do deputado PP Colasso é pela aprovação da matéria, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer e voto ao PL 92/2024 junto à CCJ. O outro projeto de lei 0048/2024, que é de autoria do deputado Fernando Krellin, ele declara de utilidade pública a Associação de Moradores e Amigos do Sandra Regina, Ama Sandra Regina, de São Francisco do Sul, e altera o anexo único da Lei número 18.278/2021, consolida os atos normativos, concede o título de utilidade pública estadual no âmbito de Santa Catarina. Não há na espécie a hipótese de vício de inconstitucionalidade formal ou material. Com respeito aos demais aspectos regimentais pertinentes a esse órgão fracionário, observei que há pendências na documentação anexada aos autos. Por esse motivo, solicitei de ofício ao autor do projeto a documentação necessária, que foi prontamente enviada por ele. Diante disso, ante o exposto, voto pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei número 0048/2024. Projeto de lei 048/2024, que de autoria do deputado Fernando Krellin, que declara, declara de utilidade pública a Associação de Moradores e Amigos do Sandra Regina, de São Francisco do Sul. Projeto sob a relatoria do deputado PP Colasso vem pela admissibilidade e aprovação da matéria, o qual colocou em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Estão aprovados. Por fim, passarei a relatar os projetos. O primeiro dele é uma devolução de vista a um projeto de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que é o número 252/2023, que altera a Lei 17.565 de 2018 para declarar a linguiça Blumenau integrante do patrimônio cultural e material do Estado de Santa Catarina. Esse projeto foi relatado sob a relatoria do deputado Márcio Machado, apresentou o voto pela admissibilidade com emenda substitutiva global, com o objetivo apenas de adequar o PL ao padrão textual. As demais proposições estava em vista comigo, estou devolvendo hoje, sem nenhum apontamento. Já tinha conversado com o deputado Napoleão os motivos porque eu fiz o pedido de vista. Então eu coloco em discussão o voto do deputado Márcio Machado. Com a palavra, deputado Napoleão. Caro presidente, deputado PP, sempre pertinente nas suas análises.
querido deputado Márcio, Antídio, a todos aqueles que nos acompanham. A linguiça Blumenau é um produto típico da nossa região, provém desde a nossa colonização, e isso até se deu à época por uma necessidade. Não havia a refrigeração dos dias de hoje e havia a necessidade de conservar os alimentos, e aí aquela técnica lá dos antepassados acabou vindo, passando de geração para geração, e de geração para geração nós temos aí esse patrimônio cultural aqui de todos nós. Cabe à Assembleia fazer esse tipo de reconhecimento, e não há dúvida, né, de que isso pode até ser uma ferramenta importante, um instrumento muito importante da proliferação, da divulgação desses produtos, de dinamizar a própria economia através desse ingrediente que é cada vez mais especial aí nos pratos e que faz parte de uma tradição assim que é muito rica. Então, por isso nós tomamos a iniciativa da proposição desse projeto de lei que visa reconhecer esse patrimônio cultural que é tão identificado com as nossas tradições, com as nossas origens. Nós estamos vivenciando o bicentenário da imigração alemã no Brasil, e não há dúvida de que nesses 200 anos da imigração alemã, essa também é uma das nossas heranças, um dos nossos legados. Por isso é um justo reconhecimento, especialmente da região de onde eu provenho, o Vale Europeu. Essa é uma tradição muito rica, muitas empresas que trabalham com esses negócios e, portanto, nada mais justo do que reconhecer. Nós temos desde quem faz isso em casa, com a sua família, como uma tradição de família, aqueles que têm como negócios, e isso é hoje tido como a base da alimentação de alguns, uma iguaria para outros, e, portanto, é importante esse reconhecimento. Agora, fazendo um parênteses, e para compartilhar com os deputados algo que vivi, e para demonstrar a importância, eventualmente, do nosso trabalho. Existem projetos de lei que têm mais simbologia, né? Esse é um caso de um projeto de lei simbólico. Mas olha o efeito prático de um projeto de lei que relativamente é simbólico. Isso é um testemunho do que eu vivenciei. Uma das empresas mais longevas aqui de Santa Catarina nessa produção é a empresa Olho, lá de Pomerode. 90 anos, 9 décadas. Então, a gente sabe que é quase uma empresa chegar aí ao seu centenário. Não é fácil. E eles estão lá produzindo linguiça há 90 anos. E o proprietário da empresa, eu fui levar um reconhecimento aos 90 anos da empresa, e o proprietário me mostrou uma mensagem dele de celular. E eu tive a oportunidade de ler. O projeto nem tinha sido aprovado ainda. E a produção de um programa nacional do SBT fez um contato com a empresa. Eles interpretaram que o projeto já tinha sido aprovado e que já era lei. Mas, enfim, estava em tramitação, como está em tramitação. Mas, por equívoco, imaginaram que já era uma lei. E aí a produção nacional queria, mas o que é essa tal linguiça Blumenau aí, que é patrimônio cultural de Santa Catarina e tal, acharam a empresa mais antiga que era Olho e estavam lá e marcaram, enfim, uma reportagem nacional para divulgar como é que faz, como é que não faz e tal. Enfim, só para demonstrar que às vezes uma questão simbólica como essa que a gente está votando aqui, olha o impacto que isso gera na vida real. Então por isso que eu reputo projetos dessa natureza como um instrumento, como uma ferramenta. E que lá no destinatário final acaba sendo uma ferramenta importante para as mais diversas razões. Então, por isso, a proposição desse projeto, compartilha aqui que o nosso trabalho tem um alcance que às vezes a gente nem imagina, então até para compartilhar com felicidade aqui esse relato. Continua em discussão, deputado PP Colasso. Só para registrar, presidente Camilo, é importante se dizer que o deputado Napoleão está disparado, se tornando o deputado. Você virou um deputado gourmet nessa casa legislativa. Ninguém ganha do senhor. O senhor hoje tem a capacidade de nos entregar num bom petisco, um queijo corcase, como é que é? Depois vem um risoto de linguiça Blumenau, corquese, Depois um risoto de linguiça Blumenau com uma cerveja gelada. Então, assim, ninguém ganha de ti. É barba, cabelo, bigode. Parabéns. Continua em discussão, não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado junto à CCJ o PL 252/2023. É importante aqui, deputado Napoleão, nós aprovarmos esse projeto junto à sessão especial que vai acontecer em Blumenau. Eu já lanço um desafio aqui, temos esse projeto e o das próprias cervejarias artesanais. Seria um marco muito importante. Eu acho que a região do Vale Europeu é a região que mais tem cervejaria artesanal. Exato. E aí, quem sabe, o deputado Antídio, que hoje nos brinda com a sua presença e que é da Comissão de Finanças, pode ser o nosso padrinho. O padrinho na Comissão de Finanças para fazer passar de forma nessa célere. Semana e na semana que vem, porque isso nos permite realmente votar em Blumenau, lá na sessão descentralizada, em homenagem aos 190 anos da LESC. Boa. E a gente brinda com uma cerveja ao final.
Agora dando continuidade, projeto de lei 65/2024, de autoria do deputado Volney Weber, que dispõe sobre a contagem de prazos dos processos e procedimentos administrativos no âmbito da administração pública municipal. Esse projeto chegou à CCJ, está sob a minha relatoria. É um projeto muito simples e eu entendo que atendeu todas as normatizações. E o meu voto é pela admissibilidade da continuação da tramitação. Eu coloco em discussão. Pois não, deputado. Bom dia, senhor presidente. Com a discussão, o deputado Volney Weber. Mas, Volney, eu vou solicitar vistas em gabinete. Se a senhora, Vossa Excelência quiser explanar, mas eu vou solicitar vista em gabinete, por gentileza. Deputado Volney. Não, sem problema algum. Quer fazer? Sem problema algum, Márcio, deputado Márcio. A única coisa para refletir é que é um projeto que simplesmente busca a isonomia. E os processos que tramitam de forma jurídica em toda a área do nosso Tribunal de Justiça, mas que na esfera administrativa tramite também dentro dos prazos que temos no Judiciário e que não tenhamos prazos corridos, mas sim de dias úteis. Isso acaba pegando muita gente de surpresa e tirando a oportunidade de fazer a defesa ou ter o prazo adequado para fazer uma defesa quanto a algum processo administrativo. Simplesmente isso, isonomia. Somente isso não causa prejuízo a ninguém, só muda um pouquinho o prazo, se ao invés de ser em dias corridos, que fosse em dias úteis, assim como temos os processos no Judiciário. Então, é um projeto simples que não causa prejuízo a ninguém, mas busca um pouco de conforto, tranquilidade e menos confusão, quando muitas vezes se acredita que está correndo por dias úteis e não está. Quando vê, já perdeu o prazo e aí vem as complicações. E eu acredito que isso também venha beneficiar o próprio governo do Estado, não o governador, o governo, de maneira geral, o CNPJ Santa Catarina, porque ninguém quer se meter em confusão, todo mundo quer resolver as coisas, e o prazo, eu acho que ele vem de uma forma plausível, aí, se for de tempo de dias úteis. Então, era só isso, né? Mas, com certeza, deputado Márcio, né? Com todo o direito, é plausível também, e a gente respeita isso e aguardamos aí a volta o mais breve possível desse projeto para nós tirarmos essa insegurança, esse desconforto da nossa sociedade catarinense. Obrigado. Obrigado, deputado Volney. Continua em discussão. Deputado Márcio Machado, acho que vai refletir aqui. Primeiro, parabenizar o deputado Volney. Depois dessa explanação aí, com muita sabedoria, eu vou retirar meu pedido de vistas e colocar em votação. Obrigado. Então, depois da liberação do pedido de vistas, rápido, né? Já liberou, já estudou, já está liberado, colocamos em votação. Os deputados que aprovam, permaneçam como se conta. Está aprovado o parecer o projeto de lei 065/2024 junto à CCJ. Por fim, projeto 080/2024, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que concede o título de cidadão catarinense a Adicélio de Moraes Ferreira Júnior. Projeto sobre minha relatoria. O proponente, deputado Napoleão, destacou a trajetória do senhor Adicélio de Moraes Ferreira Júnior, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que escolheu nosso Estado como seu. Sua história e atuação destacada em benefício da sociedade catarinense, guiada pela ética profissional e idoneidade moral. Homenageado, nasceu em 14 de maio de 1973, no município de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, com nacionalidade brasileira e italiana. Detém a seguinte formação acadêmica: doutorando em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Direito pela UFSC também, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, bacharel em Ciência Contábil pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em Contabilidade e Auditorias pela Universidade do Rio Grande do Sul, com reconhecida produção biográfica. Esse é um singelo relatório. Com relação ao voto, a este colegiado incumbe analisar a admissibilidade da proposição, sobretudo à luz dos requisitos da condicionalidade, tanto os aspectos formais quanto os materiais, e de igual modo devem ser analisados os requisitos da legalidade, juridicidade e da técnica legislativa.
Nesse sentido, observo o cumprimento dos pressupostos constitucionais formais relativos à espécie em apreço, pelo que a proposição da lei ordinária é a forma adequada e não vejo óbice ao prosseguimento da matéria em tela. Verifica ainda que houve cumprimento das exigências legais, ou seja, a proposição está subscrita por 10 deputados, bem como vem acompanhado da documentação exigida nos termos do artigo 4º da Lei 16.721 de 2015. Ademais, em sua justificativa, o autor demonstrou amplamente que o senhor Adicélio de Moraes Ferreira Júnior faz jus a justa homenagem em função da sua história, do legado de sua atuação destacada em benefício da sociedade catarinense, guiada pela ética profissional e idoneidade moral. Ante o exposto, eu voto pela admissibilidade e continuidade da tramitação ao projeto de lei 080/2024. E antes de colocar em discussão, quero aqui parabenizar o deputado Napoleão Bernardes pela proposição. E eu, deputado, enquanto prefeito da cidade de Palhoça, tive a oportunidade de algumas vezes participar de reuniões com o seu Adicélio, nosso conselheiro tribunal, com matérias em tramitação do município de Palhoça, e pude perceber em todos os diálogos, conversas, um espírito público muito grande do nosso conselheiro Adicélio. Pude ver a capacidade intelectual, uma pessoa que tem uma preocupação pelo nosso Estado, e nada mais justo essa homenagem que você hoje está trazendo aqui, que a gente possa votar, e eu fico muito honrado pela relatoria desse projeto, porque conheço o conselheiro e sei da sua história, da sua capacidade, da sua ética, do seu profissionalismo. Então, diante de tudo isso, o meu voto, já falei, pela admissibilidade, o qual coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permanecem como se encontra. Está aprovado o PL 080/2024 junto à CCJ. Não havendo mais projetos a relatar, e dou por encerrada a presente sessão, marcando uma próxima para terça-feira, no novo horário regimental, às 9 horas da manhã.